Olá, meus caros alunos. Vamos falar nesse vídeo sobre o multiplicador e a alíquota de tributos. Ou seja, como a tributação pode afetar o multiplicador numa economia. Então, se você pegar lá o livro, o Manual de Macroeconomia dos professores da USP, né, no capítulo que nós estamos tratando, teoria keynesiana básica, né, simples, eles vão tratar dessa parte aqui, vão colocar os tributos, mas agora não como um valor de tributos na economia, mas como uma proporção da renda, né, que faz muito mais sentido. Então, conforme a economia cresce, né, a arrecadação de tributos cresce, porque você tem uma alíquota em função da renda, tá? Aqui tá para simplificar, eles vão colocar como se fosse uma única alíquota na economia, tá? Mas o importante é entender as consequências disso. Então, imagine que o tributo, aqui o livro vai colocar T, arrecadação de tributos, tá? É uma função da renda, onde o Tzinho é a alíquota de tributos, né? Então, a alíquota vai ser um número maior que zero e menor que 1. Por que maior que zero? Porque se for igual a zero, está falando que não tem tributação. E se for igual a 1, está falando que tudo que é gerado de renda, né, está sendo tributado. Não faz sentido, né? Então, é um número que está aqui. Então, vamos supor que é 0,2. Eu estou falando que 20% da renda está sendo tributada, tá? Então, ó, no Brasil, por exemplo, nós temos um monte de tributos, uma infinidade de tributos, das mais diversas esferas, né, dos entes federativos, dos mais diversos tipos. Só que quando você pega tudo que é arrecadado no Brasil em relação à renda brasileira, ao PIB brasileiro, tá? A nossa carga tributária, isso recebe o nome de carga tributária, tudo que é arrecadado de tributos em relação ao PIB. Você está vendo quanto que esses tributos representaram do PIB. No Brasil está dando em torno de 36%, 37%, 38% do PIB. Né? Então é como se a gente tivesse, digamos, uma alíquota de tributos de 0,38. Né? Nós temos vários tributos, várias alíquotas, né? Mas se você fosse pegar uma alíquota em proporção do PIB, da renda total, é como se tivéssemos uma alíquota de 0,36, 0,38% do PIB, tá? Mas aqui o que importa é, de fato, entender como essa alíquota afeta a arrecadação tributária, afeta o multiplicador dos tributos. Então, para isso, eu vou fazer uma demonstração aqui para chegar no resultado final. O livro, ele já faz o resultado de final, ele só coloca o começo e o final, não faz essa demonstração. Eu vou fazer aqui o passo a passo, mas o que importa para a gente não é saber o passo a passo, é saber entender o final, tá? A equaçãozinha final aqui. Então, matematicamente, por álgebra, qual que é a ideia? Você tem a função consumo, a gente já viu que depende de um consumo autônomo, mas a propensão marginal a consumir que multiplica a renda disponível. Nós vimos também que a renda disponível é a renda menos os tributos. Só que agora eu estou falando para você que os tributos é uma função da renda. Então, nós vamos ter a função consumo da seguinte forma. Consumo autônomo, propensão marginal a consumir, que multiplica a renda menos os tributos, que é a renda disponível, mais o tributo em função da renda, onde T é a alíquota de tributos. Ok? Então, se eu montar aquela minha equaçãozinha aqui, ó, da demanda agregada e em equilíbrio, né, o PIB, eu tenho que Y é igual a consumo mais gastos do governo mais investimento. A gente já viu que o consumo é a função consumo, essa daqui de cima, tá? Que nessa nova maneira, quando você tem a alíquota de tributos, ó, você vai substituir, né, por essa última, tá? Então, você sabe que é o consumo autônomo, mais propensão marginal a consumir, que multiplica a renda, menos tributos. Você sabe que esse tributos tem uma alíquota nele, então eu substituo o T por o Tzinho Y. Então, veja bem, coloquei no lugar do consumo a função consumo, tá? Aqui aberta já dessa maneira, onde o tributos é uma alíquota de tributos em função da renda. Agora eu vou resolver por álgebra. Eu vou isolar o y, tá, por álgebra, para mostrar para a gente o multiplicador, para mostrar para vocês o multiplicador keynesiano. Então, ó, se eu vou abrir aqui, então, na verdade, vou usar aqui, ó, vou abrir, para quem tem dificuldade com matemática, o que eu fiz aqui, ó. Eu abri, multipliquei esse por esse, né, fiz a distributiva aqui, ó, e esse por esse. Então, abri o primeiro termo, e aqui eu tenho o segundo termo, né? Olha lá, Czinho vezes T vezes Y. Olha lá, menos com mais, menos. Czinho vezes Y, aqui, ó, mais com mais, mais. Então, tem essa equaçãozinha.
Bom, continuando ela, eu vou jogar tudo que é y para o outro lado. Então, eu tenho esse termo aqui, ó, jogo para lá, fica negativo. Esse outro termo aqui também, joguei para lá, era negativo, ficou positivo. E daqui ficou as outras variáveis. Beleza. Aqui, desse lado, eu vou colocar em evidência o y, porque os três termos têm y. Então, aqui, y em evidência, ó, o primeiro termo é 1, né? Porque y vezes 1 volta nesse y. Aqui é menos c em 1, porque y vezes menos c em 1 volta aqui, ó, nesse termo anterior. E aqui é c em 1 vezes t, porque se eu multiplicar o y por esse termo, eu volto aqui no anterior. Do outro lado, tudo igual. Ora, tudo isso aqui está multiplicando o y, eu passo para lá dividindo, do outro lado da equação, fica assim, certo? Só que para a gente visualizar o multiplicador, né, para ficar mais claro, eu vou separar, né, vou reescrever dessa seguinte forma, porque isso que eu acabei de mostrar para vocês é a mesma coisa do passo anterior, só que eu tirei o denominador para o lado. Então, eu ponho 1 em cima, né? Porque 1 vezes o que está aqui entre parênteses, o zero, né, o consumo autônomo, mais os gastos, mais investimento, é esse próprio termo, né? E esse termo de baixo numerador vezes o 1 que estaria aqui embaixo, voltaria no anterior. Então, eu só reescrevi isso dessa maneira. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o livro quer mostrar para você, né, é o seguinte, aliás, aqui ele faz mais um passo, né? Eu coloquei aqui a equaçãozinha. Aqui embaixo, para ficar mais fácil de interpretar, ele coloca esse Czinho em evidência, porque veja, esses dois termos têm evidência, tá? Tem Czinho1, propensão marginal a consumir. Então ficou 1 menos Czinho1 que multiplica 1, porque se eu multiplicar 1 volta nesse menos Czinho1, menos t, porque se eu multiplicar menos Czinho1 com menos t, eu volto aqui nesse termo anterior. Então eu só reescrevi isso aqui em cima. E essa equação em preto é que o livro vai mostrar para você. Então ele mostra a primeira aqui, ó, essa primeira aqui, ó, a alíquota de tributos, e daqui ele já pula para essa. Não vai fazer esse passo a passo da álgebra. E o que ele vai mostrar para a gente? Olha, ele fala, aqui é o multiplicador da economia, o multiplicador dos gastos, o multiplicador keynesiano da economia. É isso aqui. Veja que agora, antes a gente só tinha 1 menos a propensão marginal a consumir, que era o Czinho 1. Agora tem esse outro termo aqui, ó, 1 menos t. Tá bem? E qual a implicação disso? A implicação disso é o seguinte, eu vou explicar matematicamente e depois eu explico o conceito. Matematicamente, ó, quanto maior for essa alíquota de tributos, o que vai acontecer é que esse termo aqui, ó, então, ó, veja bem, repetindo aqui, quanto maior esse tzinho, certo? Menor vai ser o valor que está aqui dentro. Tá? Lembra que o tzinho está entre 0 e 1. Então, quanto maior o t, a alíquota de tributos numa economia, menor vai ser esse termo aqui. Esse termo aqui, quanto menor for ele, multiplicado esse czinho, menor vai ser esse termo. E como tem o 1 menos o resultado de tudo isso, quanto menor for tudo isso daqui, maior é o numerador. Se é maior o numerador, menor é o multiplicador. Tá? Resumindo, falando de outras, se você não entendeu ali a matemática, resumindo o seguinte, quanto maior for essa alíquota de tributos aqui, esse t, se você fizer a conta aqui, menor vai ser o multiplicador da economia. Ora, então aqui tem uma implicação importantíssima. Tá? Quanto maior é a alíquota de tributos numa economia, quanto mais o governo tributa numa economia, menor é o multiplicador dos gastos keynesiano. Ou seja, um governo que tributa muito, o que vai acontecer é que, quando ele fizer uma política de expansão dos gastos, os empresários fizerem aumento de investimentos, enfim, o impacto dessas medidas na economia, no PIB, né, tende a ser menor. Por quê? Porque o multiplicador vai ser menor. Tá? Então, aqui tem uma informação extremamente importante. Tá? Então, quanto maior essa alíquota de tributos, menor é o multiplicador da economia. Isso que você não pode esquecer. Tá bem? Bom, e agora eu vou fazer para você, né, vou fazer para você aqui com exemplos numéricos, para ver se fica mais nítido. Tá? Isso aqui está no Lopes e Vasconcelos, está na página 158. Tudo bem? Da última edição, de 2008. Vamos lá. Então, agora vamos pegar esse caso aqui. Eu te dei essas informações aqui, ó. Então, se eu perguntasse para você, olha, tem essas informações, qual é o multiplicador
keynesiano nessa economia? Né? Fosse a pergunta do problema. Você fala, não vou resolver nada aí, é fácil, já sei que a fórmula do multiplicador keynesiano é 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir, ou 1 dividido pela propensão marginal a poupar. Então, eu vou pegar aqui esse monte de número, eu pego 1 e divido pela propensão marginal a consumir. E onde está a propensão marginal a consumir aqui? Está aqui, né? Você fala aqui, ó, o 0,5, certo? Tá? Então, o que você ia fazer, ó? Você ia pegar simplesmente, né, você já viu o vídeo das aulas passadas, enfim, que eu expliquei tudo isso. Você ia pegar e fazer o seguinte, ó, então o multiplicador vai ser 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir, 0,5. Eu sei que aqui é a propensão marginal a consumir, porque ela está multiplicando a renda disponível, certo? Ora, 1 dividido por 1 menos 0,5 é 1 dividido por 0,5 positivo. Veja que a propensão marginal a poupar dessa economia é 0,5, né? Se a galera consome 0,5 da renda, 50% da renda, do acréscimo de renda, os outros 50% do acréscimo de renda vira poupança, né? Aqui. Bom, fazendo a conta aqui dá 2. Então, o multiplicador nessa economia é 2, você me falaria. Tá errado isso daí, tá? Então, presta atenção, você, né, se cair isso aí numa prova no ENAD, se cair isso numa prova num concurso. ENAD eu não lembro de ter visto nenhuma questão do que eu vou falar agora, não. Mas concurso é batata, cai muito isso daqui. Então presta muita atenção. E a galera erra em peso, tá? Então você que vai trabalhar aí no IPEA, no Banco Central, vai trabalhar no, enfim, em qualquer órgão aí do governo, Tesouro Nacional, enfim, como economista, BNDES, né? Todo lugar que todo mundo quer trabalhar, todo economista quer trabalhar nesses lugares, né? Então, prepara, que pode cair isso aí nas provas, e geralmente a galera erra, tá? O que você deveria fazer? Na verdade, quando você tem outras variáveis que é em função da renda, tá? Para você achar um multiplicador, você não divide pela propensão, não é 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir. Na verdade, é 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir da economia. Aqui esse meio é propensão marginal a consumir só do termo consumo, tá? Mas tem da economia. E aí da economia, você tem que lembrar a fórmula que eu vou fazer aqui, né? Que provavelmente você vai esquecer, ou depois você monta do lado aqui a equaçãozinha e você acha facilmente. Então, pela fórmula que você deveria ter feito nesse nosso problema, ora, se tem aqui esse fator, tem tributos e o tributo é uma função da renda, eu deveria ter usado aquela fórmula que eu encontrei aqui no slide anterior. 1 dividido por 1 menos Czinho 1, que multiplica 1 menos a alíquota de tributos. Teria que ter usado essa fórmula. Se você fizer essa fórmula, então você vai pôr aqui na propensão marginal a consumir 1,5 aqui, né? E aqui a alíquota de tributos, 0,2, que eu te dei aqui, ó. Tributos é uma função da renda, 0,2. Se não fosse uma função da renda, fosse só um valor, aí a gente faz como a gente fez anteriormente, né? Para resolver, no caso do multiplicador, eu já resolveria direto desse jeito, pegando só a propensão marginal a consumir aqui embaixo, né? Mas aqui, como tem esse outro termo que depende da renda, você tem que pegar a propensão marginal da economia, na verdade. E eu vou te mostrar onde ela vai estar. Então, ó, se você resolver isso daqui, você vai ter aqui 1 menos 0,2, 0,8, que multiplica 5, então vai dar 0,5 vezes 0,8 dá 0,4. Então, tem 1 dividido por 1 menos 0,4. Esse 0,4, não saiu aqui no meu slide, é a propensão marginal a consumir da economia, tá? Da economia. E a propensão marginal a poupar da economia, 0,6, tá? A propensão marginal a consumir do consumo é essa aqui, ó, 0,5. Mas da economia, esse 0,4, porque tem essa outra variável que também é função da renda, tá? Bom, e aí se você calcular isso daqui, você vai ter que o multiplicador é 1 dividido por 0,6, que vai dar 1,66. Então veja que o multiplicador dessa economia é 1,66. E esse valor aqui, ó, veja que é menor do que esse 2, tá? Então, o que eu estou falando para você, quando eu coloco tributos na economia como função da renda, o que vai acontecer? O multiplicador keynesiano cai.
E quanto maior essa alíquota de tributos, se fosse 0,3, 0,4, 0,5, quanto mais alta ela, menor vai ser esse multiplicador, tá bom? Então isso você não pode esquecer. Agora, vamos supor, né, avançando um pouquinho, você está fazendo uma prova lá, um concurso, faz muito tempo que você viu a matéria, e você fala, poxa, eu não lembro dessa fórmula aqui, né, que eu usei aqui, ó, essa fórmula, né? Então, você fala, pô, então como que eu faço? Então, você monta a equaçãozinha, essa equaçãozinha você nunca vai esquecer, aí você sabe que no problema ele te deu, aí é só você substituir as variáveis aqui dentro, você substitui, né? Lembra que a renda disponível é a renda menos tributos, tá? Só que você não vai esquecer nunca. Se você fez esse exercício, a prova aqui da nossa disciplina, você não vai esquecer isso nunca mais. Você fez os exercícios da lista. Só que você vai montar sempre. Aí você vai saber que é C, consumo, mais gastos do governo, mais investimentos. Só que você até já sabe, já cansou de ver teoria econômica, né, no nosso próprio curso. E você sabe que você vai jogar a função consumo aqui dentro, né, os valores do gasto aqui, os valores do investimento, onde é a propensão marginal a consumir. Não pode esquecer que a renda disponível é a renda menos tributos. E você vai substituir as variáveis, né? Então, aqui o consumo autônomo é 100, aqui o 0,5 põe aqui, e multiplica a renda disponível, a renda menos tributos. Aí, tributos, como ele não te deu o valor, você coloca aqui, se fosse valor, você colocava aqui, mas ele te colocou como função da renda. Você põe aqui no mesmo lugar. Substitui o G dos gastos do governo e dos investimentos. Ora, beleza. Agora você só resolve por álgebra isso daqui. Se você resolver por álgebra, você vai ter 540, que é a 100 mais 250 mais 190, tá? Que multiplica 0,5, que multiplica o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é y menos 0,2y, ou seja, é 0,8y. Tá? Você poderia fazer a distributiva que você quisesse antes, não tem problema. Né? Ou fazer do jeito que eu fiz. Tem várias maneiras de se resolver aqui por álgebra. Vai dar o mesmo resultado. Ora, 540 mais 0,5 vezes 0,8 dá 0,4. Tá? Y. Tá bem? Ou seja, eu estou calculando metade, 0,5 é 50% de 0,8, né? 0,4. Ora, vou jogar esse y para o outro lado, tá? Vou ficar com 0,6y, igual a 540. O y tá, o 0,6 está multiplicando, passa para lá dividindo, certo? Então, se perguntasse para mim qual que é a renda de equilíbrio, é só eu fazer essa divisão, já acho o PIB, a renda de equilíbrio. Se perguntasse qual é o multiplicador para mim, bom, eu jogo esse 6 é 1 dividido por 0,6, né? Esse 0,6 é a propensão marginal a poupar da economia. Propensão marginal a poupar da economia, tá? Então, aqui 1 dividido por 0,6 é o multiplicador da economia. É o multiplicador keynesiano da economia, né? 0,6 é a propensão marginal a poupar, tá? Então, esse termo aqui, né, 1 dividido por 0,6 vai dar um multiplicador keynesiano, né? Então, vai ter aqui 540 vezes 1,6. Ah, eu inverti aqui, né? Tanto faz, né? 1 dividido por 0,6 é 1,66. É o multiplicador, né? Vezes 540. Tá? E aqui eu tenho o PIB de equilíbrio. O PIB de equilíbrio é esse. E o multiplicador seria esse aqui, tá? Que é 1 dividido por 0,6. Por quê? É que aqui eu fiz um passo um pouquinho diferente. Nessa parte aqui, para facilitar para mim, né? Aqui, ó, eu não coloquei em evidência, né? Se eu tivesse colocado em evidência, ia ficar assim, y vezes 1 menos 0,4. 0,4. Certo? Teria isso. Aí o y ia ficar sozinho, que está multiplicando, esse 1 menos 0,4 ia passar para o lado de cá, né? Aqui, ó. Então eu ia ter aqui, ó, ia ter 540 dividido por 1 menos 0,4, certo? Ou seja, esse 0,4 é a propensão marginal a consumir da economia, né? Aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E 1 menos 0,4 é 0,6, é a propensão marginal a poupar da economia, ó. Se você fizer aqui também 1 menos 0,4 dá 0,6, tá?
Então, é só quando eu fizer então se eu fizer por esse caminho aqui, eu esqueci, faço esse caminho, isso aqui eu sei montar, vai chegar aqui, você sabe que um dividido pelo valor que está aqui no denominador, tá, seja ele o 0,6 ou um menos dividido por 0,4, vai ser o multiplicador dessa economia, tá. Então aqui, o que você tem que saber dessa aula de hoje? Quanto maior a alíquota de tributos numa economia, maior a tributação, menor é o multiplicador keynesiano. O multiplicador cai, você tem que saber. Segundo, se cair numa prova, num concurso aqui, você não vai lembrar dessa fórmula, você monta isso daqui, ó. Se o cara te pedir a renda de equilíbrio, é só você resolver até o final. Se te perguntar o multiplicador do keynesiano, ou dos gastos, né? Lembra que vai ser aqui no final, é só você pegar um e dividir pelo valor que vai estar no denominador. Você vai achar o multiplicador, tá? Essa segunda parte aqui, é muito importante aí para quem for querer cargos elevados, né, e prestar concursos aí ao longo da vida, tá? Vocês, jovens economistas, é bom ir pensando nisso aí já, vai se preparando. Isso é um processo, né? Tem economista que não gostaria de trabalhar em órgãos como esses que eu comentei com vocês, tá bem? Então, um grande abraço, vamos para a próxima aula.